professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula, agora da lição de número 2. Antes de darmos início a esta pré-aula, estaremos orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Queremos te apresentar, Senhor, a vida de cada professor que está assistindo agora esta pré-aula, que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento da tua palavra. Pai, usa eles como teu instrumento, meu Deus, para que eles possam ensinar a tua palavra para os pequeninos. Pai, que te peço e te agradeço. Amém. Queridos professores, a lição é de número 2 e o título dessa lição está escrito assim: Saul, o rei desobediente. A leitura bíblica se encontra no livro de Samuel, capítulo 15, do 1 ao 35. Os passos dos alvos, está escrito, eu vou colocar aí bem na tela, que a criança entenda que Deus tem prazer na obediência e que a desobediência traz consequências ruins. O espaço dos alvos está bem claro, dizendo que ensinamos a criança que Deus ele tem prazer, Deus ele se alegra naquele que é obediente, naquele que obedece. E a criança precisa entender isso. E aquele que desobedece a Deus, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria. Na verdade, Deus fica triste com aquele que desobedece. E aquele que desobedece tem consequências, recebe algo pela desobediência. E algo que não é bom. O que obedece também recebe, mas são coisas boas, porque obedeceu, foi obediente. Mas desobediência traz coisas ruins, consequências ruins para a sua vida. Então todo aquele, você vai explicar para sua criança que todo aquele que desobedece, ele terá consequências na sua vida. Coisas ruins virão por causa da desobediência. Temos o espaço da convivência. Aqui fala que é para recebemos os alunos com entusiasmo, alegria. E em seguida, diga que na lição de hoje vamos estudar a respeito de mais um rei. Quem será? Qual é o nome deste rei? Professores, esta lição ela vai falar sobre a desobediência, mas traz para as crianças que devemos ser obedientes. Esse rei desta lição, ele fez o quê? Ele foi desobediente a Deus. Mas essa desobediência dele, e essa lição que vai contar sobre a desobediência dele, vai trazer para as crianças um ensinamento, que é para fazer diferente de Saul, o rei. Saul, que foi desobediente a Deus. Agora vamos lembrar que lá na primeira lição ele foi escolhido como rei, porque ele era obediente, tanto que foi exemplo quando a mandado do seu pai procurar as jumentas que haviam se perdido, as jumentas do seu pai. Ele era obediente ao seu pai, ele era jovem, ele era um rapaz bonito, ele era um rapaz obediente. E ele foi, durante bastante tempo da sua vida, obediente a Deus. Infelizmente, chegou o tempo da vida dele que ele começou a desobedecer a Deus, a desagradar a Deus. Temos aqui o espaço do louvor. Foi extraído esse louvor do livro de cântico maternal. Eu vou deixar na descrição para que você possa encontrar com mais facilidade. Sou uma criança de Jesus e gosto de obedecer. Se a mãe me chama, filho, vem aqui, corro logo para atender. Temos aqui também os materiais que vamos precisar nesta lição. Mas antes de eu entrar para essa parte, eu quero cantar mais alguns louvores com você. Tem um exemplo, além desse, que a lição nos ensina, tem outro. Vou já cantar aqui com vocês. Obedecer diante do trono. Obedecer é mais que importante, é prova de amor.
Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Então, esse louvor vai falar também sobre obediência. Tem um outro que fala assim: obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Eu vou colocar também esses dois na descrição. Tem outros louvores que falam sobre a obediência. Tem Se Eu Amo, Eu Obedeço, os Radicais Kids e vários outros que falam sobre obediência. Temos aqui os materiais que vamos precisar para esta lição: caixa de papelão, silhueta de uma coroa, um cesto, o desenho de um alvo com a palavra obediência, tubos de cola colorida e giz de cera. Esses são os materiais que vamos precisar para esta lição. Espaço da reflexão, está escrito aqui: peça ao Senhor um coração obediente, pronto para fazer sua vontade. Infelizmente, Saul foi desobediente e perdeu o seu trono. Espaço da Bíblia está escrito, vou colocar aí na tela, espaço da Bíblia. É melhor obedecer a Deus. 1 Samuel 15, 22. Diferente do rei Saul, ele não foi obediente. Nós devemos ser obedientes, porque a palavra diz que é melhor obedecer a Deus. Então você precisa falar isso para a criança: é melhor obedecer a Deus, porque assim a sua palavra diz. Aqui vai dizer que é para a gente confeccionar uma silhueta de uma coroa e escrever nela o nome do rei Saul e abaixo a palavra desobediência. Você pode fazer uma coroa desse tamanho, que nem a minha aqui, ó. Eu usei, era da outra lição, eu usei o outro lado, pintei de amarelo, depois pintei de branco embaixo e coloquei um versículo que eu acabei de falar: é melhor obedecer a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Você pode fazer assim grande, e também você pode fazer essa parte que ele está falando sobre confeccionar esse cartaz, como está dizendo aqui, para colocar o nome do rei Saul e embaixo desobediência. Eu fiz aqui, vou mostrar para vocês, mini coroas. Você pode fazer mini coroas, você pode pegar na internet só ir desenhando um EVA. Pega um EVA, pode ser um EVA dourado mesmo, como esse, e fazer as mini coroas. Por quê? Na primeira lição eu falava sobre um varal. Você vai usar para esse varal barbante. E nesse varal, lógico, você pode fazer coroas bem maiores do que essa. Para quê? Você possa grudar aqui para que possa aparecer melhor os nomes de cada pessoa que é principal nesta lição. No caso, hoje será Saul. E olha, você vai pegar o fio, vai esticar bem, vai cortar, depois você vai pregar na parede e vai colando as coroas aqui nesse varal, nessa corda. Vai colar ou vai pegar uns pregadores e vai pregando as coroas nesse varal. Fica a seu critério o que você vai fazer. Aqui essa coroa foi da lição de número 1, e a gente vai usar nessa lição porque fala sobre o rei. Você pode fazer um bocado dessas coroas, porque não é difícil. Não é difícil de fazer, e você pode fazer para as crianças levarem para casa, para eles estarem usando na hora da lição. Não é difícil de fazer.
esta coroa. Você pode dar como brinde para as crianças. Aqui também não é difícil. Você pode fazer uma coroa dessa grandona e colocar o versículo e pendurar na parede. Aqui vai ter a explicação do versículo. Está escrito que devemos primeiro, como sempre eu falo, primeiro ler na Bíblia o versículo. Leia primeiramente o versículo na Bíblia e em seguida diga que obedecer a Deus é uma maneira de demonstrar nosso amor e confiança nele. Obedecer é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai do céu, pois Ele tem o melhor para aqueles que confiam nele e obedecem. Certo dia, a mamãe perguntou para Pedro: "Você já guardou seus brinquedos?" "Sim, mamãe." Mas ele não guardou. O que ele fez? Pedro mentiu e desobedeceu a mamãe. O que a mamãe faz quando você desobedece? São perguntas que você vai estar fazendo para as crianças. O que a mãe dele vai fazer, a mãe dessa criança vai fazer se ele desobedecer? O que ela vai fazer? O que ela faz quando a criança desobedece? Quando seu filho desobedece? Ela corrige e ensina a fazer o que é certo. Assim acontece com Deus. O Papai do céu deu uma ordem para Saul, mas ele não obedeceu. Ele preferiu fazer a sua vontade. A desobediência tem consequências. Vocês lembram de Adão e Eva? Deus falou com eles: "Vocês podem comer de todas as frutas, menos desta aqui." O que eles fizeram? Desobedeceram a Deus. Papai do céu fica feliz quando obedecemos e fazemos a sua vontade. Então, obedecer a Deus é abrir mão das nossas vontades. E você precisa ensinar isso para as crianças. E você pode dar exemplo, primeiro, dentro de casa. Quando a mãe fala para as crianças, para o seu filho ou para a sua filha, para fazer alguma coisa, o que essa criança faz? Você vai fazer a pergunta para ela. Quando a sua mãe pede para você varrer a casa, se a sua mãe pedir para você lavar uma louça, para você pegar alguma coisa, o que você faz? Desobedece ou obedece? Diz que vai ou não? E essa criança que foi citada aqui, ela desobedeceu. E a criança que desobedece, ela vai ter uma consequência. E a criança, quando ela desobedece a mãe corrige para que o filho faça o que é certo. E o nosso Pai, você vai ensinar isso para as crianças, que Deus, que é nosso Pai, Ele também corrige quando estamos errados, quando fazemos alguma coisa que não agrada a Ele, quando desobedecemos, Ele nos corrige. Mas se desobedecermos também vamos ter consequências. Tanto que nessa lição, a consequência de Saul por desobedecer a Deus foi perder o seu trono. Aquele que era rei, aquele que tinha sabedoria, aquele que governou por bastante tempo, o povo de Deus, agora perderia o seu trono. Essa foi a consequência da desobediência de Saul. Saul desobedeceu uma ordem, a vontade de Deus. Antes, quando ele era mais novo, até um certo tempo, ele obedecia a Deus, fazia a vontade de Deus, mas depois de um tempo ele começou a desobedecer, a querer fazer não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. E você deve falar isso para a criança, que a criança precisa fazer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. A criança tem que ser obediente. Olha aqui, certo dia o rei Saul voltava do campo quando ouviu o povo chorando. Então ele perguntou:
por que vocês estão chorando? O povo de Deus respondeu, porque os amonitas, povo que não amava o Papai do Céu, vieram lutar contra nós. Então, o rei Saul chega com o povo, vê o povo chorando e ele faz a pergunta, o que estava acontecendo, e o povo fala que o povo amonitas, que não amava o Papai do Céu, estava vindo lutar contra eles. Vieram lutar contra eles. E o Papai do Céu fez o quê? Deus encheu Saul de força, de coragem. E ele chamou os homens, o rei Saul chamou os homens, os soldados, para ajudá-lo na luta. Nessa luta, Deus deu a vitória para Saul, para o povo de Deus. Deus deu a vitória. Saul preparou os seus soldados para proteger o povo do Papai do Céu. E o filho de Saul ajudava ele. Olha só. Até aqui, nessa parte que eu acabei de contar, Saul estava obedecendo. Deus ajudou ele. E ele venceu a luta contra os amonitas. Só que o povo do Papai do Céu, o povo de Deus tinha muitos inimigos. Pessoas que não gostavam deles, do povo de Deus. E era por isso que acontecia muitas guerras naquele tempo. Guerras. Olha só, certo dia os filisteus estavam com muito medo. Os filisteus estavam com muito medo. No meio da luta, alguns soldados fugiram. Saul ficou com tanto medo que acabou fazendo coisas erradas. Saul, por causa do medo, ele tomou uma atitude errada. Ele ofereceu alguns cordeirinhos. Ele não era naquele dia para oferecer, não era para ele oferecer sacrifícios, mas com medo, naquele dia, Saul ofereceu alguns cordeiros para o Papai do Céu. Só que ele não poderia fazer aquilo, porque quem tinha que fazer era o sacerdote. E olha só, quando o rei Saul quis oferecer sacrifícios a Deus por causa do medo que ele sentiu, ele quis oferecer sacrifícios, cordeiros a Deus, só que ele não poderia fazer aquilo, porque quem fazia sacrifícios era o sacerdote. Somente o sacerdote poderia oferecer sacrifícios, ofertas para Deus. Saul foi repreendido por Samuel, que lhe disse: você não obedeceu a Deus, foi desobediente. Olha só. E por isso não será mais rei. Saul, quando foi escolhido como rei, ele era uma pessoa obediente. Vimos isso porque ele era obediente ao seu pai. O seu pai disse para ele sair, e ir procurar as jumentas que haviam se perdido. Saul foi junto com o rapaz, com o moço, para procurar essas jumentas, e procuraram, mas não acharam. Foi quando ele teve um encontro com Samuel. Samuel ungiu Saul como rei, porque ele era um homem obediente, ele era um jovem, na verdade, obediente, um jovem belo, um jovem forte, e ele foi escolhido para ser o primeiro rei daquele povo. E Saul, ele foi ter uma vida de obediência, ele fazia a vontade de Deus, mas chegou um certo momento, por causa do medo de perder a guerra,
ele acabou oferecendo sacrifício de cordeiros. Só que ele não poderia, o rei não poderia oferecer sacrifício, não porque ele era rei, ele não poderia oferecer sacrifício, porque quem fazia o sacrifício, quem oferecia, quem fazia o sacrifício, quem oferecia oferta a Deus era o sacerdote. E tinha que ser o sacerdote, então tinha que ser Samuel para oferecer o sacrifício. Mas mesmo assim, o rei Saul ofereceu sacrifício a Deus. Por isso que assim que a gente leu fala, é melhor obedecer a Deus. A palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Só que Saul preferiu sacrificar do que obedecer a Deus. Não adianta sacrifícios se não há obediência. Ele quis oferecer algo a Deus, mas ele não foi obediente a Deus. Naquele momento ele foi desobediente ao Senhor. E você precisa explicar isso para a criança. Que ele foi, até um certo tempo da caminhada dele, obediente, mas em uma situação ele preferiu fazer sacrifício, achando que Deus iria receber, achando que por causa daquele sacrifício ele iria ganhar a guerra, mas ele não poderia fazer aquilo, porque quem deveria fazer era o sacerdote. Se fosse oferta, sacrifícios a Deus, somente o sacerdote poderia fazer isso. Então ele foi desobediente, sabendo que não poderia fazer, mesmo assim ele fez o sacrifício de cordeiros a Deus. E Saul foi repreendido por Samuel, dizendo que ele foi desobediente a Deus. E por isso ele não seria mais rei. Olha a consequência de Saul. Ele desobedeceu, foi tirado dele o seu trono. Por causa dessa desobediência, ele não seria mais o rei do povo de Deus. E o Papai do Céu, Deus, como Ele nos ama, Ele nos corrige. E você vai ter que dizer isso para as crianças. Assim como a mãe, assim como um pai que ama seus filhos, quando eles desobedecem, ele corrige ou ela corrige os seus filhos. Deus não é diferente, porque Deus é nosso Pai e Ele também, quando vê algo errado, Ele também corrige os seus filhos. Mas não é porque Ele é mau, mas porque Ele ama, assim como o pai e a mãe. Não é porque a mãe é má, não é porque o pai é mau, mas é porque eles amam e corrigem para que a criança faça o que é certo. Assim Deus faz. Ele nos corrige para que possamos fazer o que é certo. Por isso há correção. Olha, quando pecamos, temos que pedir perdão ao Papai do Céu. Ele nos perdoa e deixa o nosso coração limpinho. Então, se pecarmos, precisamos pedir perdão a Deus. Se desobedecermos a nossos pais, precisamos pedir perdão a Deus. Se fizermos alguma coisa que não agradou a Deus, precisamos pedir perdão a Deus. E você precisa ensinar isso para as crianças. Não é ela viver aceitando a Jesus. Se ela já tiver aceitado e ela tiver pecado, ela precisa pedir perdão a Deus. E Ele vai perdoar. E deixa o coração que estava sujo, por causa do pecado, depois do perdão, fica limpinho o coração da criança. O Papai do Céu não deixou de ajudar o seu povo. Agora, olha aqui. O rei desobedeceu. Foi o rei que desobedeceu. O rei teve consequências. Mas não era por isso que agora Deus iria deixar de ajudar o povo dele. Não. Deus deu coragem ao filho de Saul, a Jonatas, e o filho de Saul para lutar contra os filisteus. Enquanto o rei Saul ficou com medo, Deus deu coragem a Jonatas, o filho de Saul, para enfrentar os filisteus.
Certo dia, Jonatas decidiu ir até o acampamento. Olha só, os filisteus. Ele foi até o acampamento. Olha a coragem que Deus deu. Jonatas foi até o acampamento dos filisteus. Mas ele não contou nada para o seu pai, para Saul. Ele não contou. Ele foi, decidiu ir e foi até o acampamento dos filisteus, mas não contou nada para o seu pai. Ninguém viu que ele havia saído. Ninguém viu isso. Ele não contou para o seu pai e ninguém viu quando ele saiu. Então, naquele dia, Deus deu vitória a Jonatas, ao povo de Deus. Não foi agora o rei Saul. Não foi o sacrifício que Saul fez. Deus deu vitória a Jonatas, ao povo de Deus, por meio de Jonatas. Porque Deus deu coragem a Jonatas. Deus deu força para que Jonatas tomasse a atitude de ir até o acampamento dos filisteus. Nesse dia, Deus deu a vitória para o povo. Certo dia, o Papai do Céu mandou Saul lutar contra os amalequitas. Vamos repetir esse nome? Amalequitas. Você vai fazer isso com as crianças. O Papai do Céu daria a vitória a Saul. Mas ele pediu que o rei fizesse uma coisa muito importante. Será que Saul ia obedecer ao Papai do Céu? Ele já desobedeceu uma vez. Será que agora ele iria obedecer a ordem de Deus? Mas Saul não obedeceu. Novamente, Saul não obedeceu. E por ele não obedecer a Deus, porque na verdade é assim, essa guerra contra os amalequitas, Deus iria dar a vitória para eles. Mas Saul teria que matar todas as pessoas, todos os amalequitas, desde homens, mulheres, não importava. Tinha que matar todo o povo, até os animais, não poderia trazer nada. Mas ele fez diferente, ele trouxe mulheres, ele trouxe alguns animais. E Deus falou que não era para trazer nada, era para ir para a guerra, mas não era para trazer nada de lá, era para matar todos. E ele desobedeceu. De novo, ele desobedeceu a Deus. E aí foi quando Deus falou para Samuel: Samuel, Saul me abandonou, desobedeceu as minhas ordens. Olha, ele desobedeceu pela primeira vez, quando ofereceu o sacrifício, e ele desobedeceu quando Deus deu a ordem. Deus iria dar a vitória, mas ele desobedeceu a ordem de Deus. Pela segunda vez ele desobedeceu a Deus, não cumprindo a ordem de Deus. E isso entristeceu o coração de Samuel. Samuel passou a noite orando em voz alta, pedindo em favor de Saul. Mas o Papai do Céu não permitiria mais que Saul fosse rei. Não teria mais jeito. Saul não seria mais rei. E a partir desse momento, Deus iria escolher um novo rei. Como o rei Saul não era mais obediente, se afastou de Deus, não queria mais ouvir a voz de Deus, não queria mais obedecer a Deus, se tornou um rei desobediente. Agora Deus iria escolher um novo rei. Aqui na revista ainda vai falar que é para a gente fazer um alvo, e nesse alvo colocar obediência. Vou usar uma caixa, aí você pode colar. Eu fiz aqui esse alvo. Eu poderia muito bem decorar essa caixa e colar assim. Aí o que você vai fazer com a criança? Você vai, se você colar, por exemplo, aqui, você pega e faz bola, pode ser bolinha de papel mesmo. Você vai dar para as crianças e elas vão ter que acertar o alvo. Você vai colocar ela numa boa distância e elas vão ter que acertar o alvo. Elas vão jogar e vai cair dentro da caixa. Não vai ser fácil. De longe, elas vão ter que acertar o alvo. Isso aqui é a dica da lição de número 2. Tá bem aqui?
Coloque um cesto próximo à parede, você pode colocar próximo à parede. Em cima do cesto, fixe o desenho de um alvo, onde estará escrita a palavra obediência. Aí manda dividir aqui em duas classes, em dois grupos, meninos e meninas. Depois ofereça uma bola para cada grupo. Ganha quem conseguir acertar o alvo. Aí aqui vem a explicação. Explique que Saul errou o alvo, escolhendo o caminho da desobediência. Nosso alvo é obedecer ao Papai do céu. Então, o foco aqui é que as crianças acertem o alvo onde vai estar escrito obediência. Diferente do rei Saul, que escolheu ser desobediente, ele errou quando escolheu ser desobediente. As crianças precisam acertar o alvo, que é a obediência. Precisam obedecer. Olha, aqui diz que para a gente relembrar as consequências da desobediência de Saul, que perdeu o seu trono. Cite exemplos bíblicos de homens e mulheres que acertaram o alvo da obediência. Dentre eles, Abraão foi obediente. Quando Deus falou para ele ir para uma terra que ele não conhecia, para ele abandonar a sua família e ir para uma terra que ele não sabia, mas que Deus prometeu. Ele não sabia onde era essa terra, ele não sabia como seria a vida dele longe, mas ele foi obediente a Deus. Moisés foi obediente a Deus e foi desobediente. Adão e Eva lá no princípio foi desobediente, quando Deus deu a ordem para não comer do fruto e eles comeram. Saul foi desobediente, quando Deus deu a ordem para ele não cumpriu. Ele sabia que ele não poderia fazer sacrifício, mas ele fez. Então são exemplos de desobediência e obediência. E a criança precisa seguir o exemplo da obediência. Aquele que obedece é abençoado por Deus, mas aquele que desobedece tem consequências. Você precisa ensinar isso para as crianças. Nesse momento vamos orar e agradecer por esta pré-aula. Deus de Israel, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome por mais esta oportunidade de estarmos gravando este vídeo. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, seja com cada professor. Amém. Tchau, tchau.